Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Igor, sou clínico formado pela Santa Casa e hoje eu vim para a gente fazer a revisão, o Dicas de Última Hora para a prova da Unicamp. Então sejam muito bem-vindos, se sentem, fiquem confortáveis, se quiserem botar aí no 1.5, no 2.0 para ir mais rápido. Agora a gente vai fazer aquela revisão que são de alguns pontos importantes, alguns pontos um pouquinho mais específicos que às vezes, enfim, não são o principal que você está revisando, mas que na hora da tua prova podem fazer a diferença. Então, galera, também antes de começar, só lembrando, dicas de última hora, a gente vai estar sempre soltando esses vídeos aí às vésperas das provas, justamente para dar aquela reforçada naquele ponto que às vezes não é o que você focou, mas que vale a pena dar uma revisada antes, porque são alguns temas que podem ser mais específicos para uma prova ou outra, tá bom? Então, o que é que vale a pena a gente passar o olho aqui para a prova da Unicamp? Eu trouxe, pessoal, dois temas que são apostas. Não surgiram tanto nas últimas provas, mas a gente acha que para esse ano pode ser que apareça uma questão ou outra, pode ser que seja aquele pontinho que faça a diferença, tá? Primeiro tema que eu trouxe para vocês, pessoal, febre maculosa. E por que trazer febre maculosa especificamente para a prova da Unicamp? Gente, Campinas é área endêmica para febre maculosa. E eu não sei se vocês se lembram, mas no início do ano, lá pelo mês de maio, a gente teve um surto. Teve uma festa, algumas festas, enfim, lá por Campinas, e a gente teve alguns casos de febre maculosa. Então, não sei, esse ano é um tema que ficou em voga, ficou em exposição principalmente no início do ano, pode ser que seja cobrado. Vamos lá? Primeira coisa de febre maculosa. Vamos lembrar quais que são as regiões endêmicas, quais que são as regiões mais comuns da gente ter isso no Brasil. Principalmente sul-sudeste, tá? Pico de incidência aí por volta dos 20, 30, 40 anos, então de 20 a 50 anos. E principalmente no mês de outubro, que é o mês que tem a reprodução de maneira mais intensa, que a gente tem mais formas jovens, que normalmente são as formas do carrapato que vão fazer a transmissão, beleza? O agente etiológico que a gente vai ter presente em São Paulo vai ser a Rickettsia. Tem tanto a Rickettsia quanto a Parkeri, certo? Normalmente, para a febre maculosa, a gente vai estar falando, esse quadro clínico que eu vou descrever para vocês vai ser para essa primeira espécie, tá bom? Tem presente a outra também, normalmente um quadro clínico mais brando e normalmente não é o que vai aparecer na prova de vocês. Mas só para saber, existem presentes no estado de São Paulo essas duas espécies, tá? O vetor que a gente tem normalmente são esses carrapatos do gênero Amblyomma, tá? O mais famoso é o carrapato estrela, nesse caso vai estar presente principalmente em áreas rurais, tá? Mas outros carrapatos desse gênero Amblyomma também podem podem agir como vetor para a febre maculosa, certo? Os reservatórios que a gente vai ter vai variar de onde que você está lidando, se é uma área urbana, se é uma área rural. Em área rural, a gente principalmente vai ter equinos, roedores, marsupiais. Quem? Cavalo, capivara, gambá. Então são esses os principais reservatórios para o carrapato que faz a transmissão, que age como vetor. Quando você tem área urbana, aí isso já muda. Aí normalmente é cão e gato, tá? Aquele cão e gato que tem área, tem acesso a uma área externa, que vai e volta para o meio do mato, alguma coisa assim, que acaba podendo pegar um carrapato e trazer para o domicílio do indivíduo, para o domicílio do paciente, tá bom? Depois que tem a picada, que tem a inoculação pelo carrapato, a gente tem um período de incubação aí que varia, pode ir desde 2 até 14 dias, tá? Isso também varia dependendo da espécie do carrapato que picou, como eu falei para vocês. Outras espécies, enfim, componentes desse gênero Amblyomma podem fazer transmissão, alguns têm que ficar grudados na pele, coisa de 10, 15 minutos, alguns têm que levar algumas horas, então isso varia também, isso, enfim, influencia no tempo de incubação, tá bom? Outra coisa que vale a pena lembrar, assim, vocês já sabem, mas só para ficar marcado, é uma doença de notificação compulsória. Todo caso que for suspeito você tem que notificar, justamente para fazer a investigação. Eu vou falar para vocês, o diagnóstico vai ser um pouquinho mais chato, então essa notificação até ajuda em se ter certeza de que todos os passos vão ser seguidos de maneira certa, tá? Botei aqui para vocês uma figura, para quem nunca viu, do como que é o carrapato estrela, como que é o carrapato que faz a transmissão da febre maculosa, enfim, uma coisa que pode cair na prova de vocês como um indicativo de que, olha, o paciente que teve contato e aí foi achado esse animal aqui enfim, nas roupas, no corpo dele, alguma coisa assim, tá? Aqui eu botei uma outra figura só para vocês entenderem, porque nessa aqui às vezes a gente não tem muita proporção qual que é o tamanho do bicho. Aqui, enfim, em cima da moedinha, a gente tem a evolução das formas mais jovens. Então aqui o A é uma larva, o B já é uma ninfa, que é a forma que normalmente faz a transmissão.
No C e no D a gente tem as formas adultas, tanto macho quanto fêmea, e no E a gente tem como é que o bicho fica quando ele está engurgitado de sangue, beleza? Passando agora, galera, para o quadro clínico. Como é que vai se apresentar isso na prova de vocês, até na vida prática, tá? É um paciente que no início, de maneira súbita, ele começa com esses sintomas que são um pouco mais inespecíficos, então febre alta, 38, 39 graus, cefaleia, mialgia, esses sintomas mais gerais e também sintomas de trato gastrointestinal. Então náusea, vômito também são muito comuns, certo? Muitas vezes a gente acaba tendo a escara de inoculação, eu botei uma foto depois, mas já para vocês gravarem, é uma lesão dermatológica que vai ter uma necrose central e vai criar uma crosta. Depois disso fica também um hálero eritematoso. Vou botar uma foto depois para vocês verem e gravarem como é que é. E lá pelo terceiro, quarto dia, mas enfim, entre o segundo e o sexto, mas principalmente terceiro e quarto dia, começa a aparecer o que é o mais característico do quadro clínico, que é esse exantema maculopapular. Ele tem uma evolução característica, ele tem uma distribuição característica, tá? Como é que ele vai falar para vocês que é esse exantema? Ele tem distribuição centrípeta, ou seja, ele pega principalmente membros, tá? Membro superior, membro inferior. E pode ter também distribuição palmoplantar, então pegar a palma, pegar a planta dos pés, certo? Além disso, a gente pode ter, em casos mais graves, uma evolução desse exantema a hemorragias, tá? Então ele começa, uma mácula, uma pápula, começa a virar uma púrpura, eventualmente começa a virar uma equimose, virar sufusões hemorrágicas em todo o membro inferior, todo o membro superior do paciente, tá? Eventualmente isso também pode evoluir para necrose, pode evoluir para, enfim, até necessidade de amputação, tá? Casos mais graves também, a gente começa a ter manifestações sistêmicas mais exuberantes, tá? Então, paciente que pode evoluir para sepse, pode evoluir para CIRS, ficar muito grave, fazer disfunção orgânica. Então, pode acontecer de ter edema de membros inferiores, edema de membros superiores, muitas vezes edema de mão e pé, tá? Cursar com hepatosplenomegalia, cursar com alteração pulmonar e alteração do sistema nervoso central. Então, pode cursar com pneumonia, pode cursar com meningite, pode cursar com encefalite e pode cursar também com lesão renal aguda, tá? Então, assim, faz uma CIRS e aí tem uma disfunção múltipla de órgãos e afeta diversos sistemas, tá? Ainda também falando disso, muito importante frisar que tem uma letalidade altíssima se não for tratado, tá? Então é muito importante a gente focar nisso aqui para fazer a identificação do quadro e tratar o mais rápido possível, tá? Mostrando para vocês agora algumas imagens de como que são essas alterações que eu descrevi, essas alterações cutâneas. Então a gente começa aqui com esse exantema maculopapular, vocês veem que aqui consegue ter uma distribuição palmoplantar, e aqui eu botei para vocês uma lesão da escara de inoculação, tá? Então vocês conseguem ver aqui que tem um hálero eritematoso, tem essa lesão central com necrose e que forma uma crosta, certo? Aqui, o exantema, depois que ele começa a evoluir para aquelas alterações hemorrágicas, então você começa a ver que aqui começa a ter petequia, começa a ter púrpura, elas começam a ficar confluentes, enfim, aqui é a mesma coisa, só que no membro inferior. E agora, quando ele começa a evoluir para a sufusão hemorrágica, quando ele começa a evoluir para essas equimoses que são mais exuberantes, aqui no membro inferior, mas nada impede que tenha também em outras partes do corpo, principalmente braço e perna, né? E aqui embaixo um quadro que já evoluiu para necrose de extremidade, tá bom? Galera, passando agora para o diagnóstico, qual que é o melhor exame, qual que é o padrão ouro, o que é indicado para todo paciente? É a RIF, a reação de imunofluorescência indireta, certo? Para todo paciente a gente acaba tendo que fazer, principalmente aí a partir do 7º dia de sintomas, tá? A gente vai ter tanto IgM quanto IgG, e aí até parecido com outras patologias, o IgM acaba sendo mais rápido, mas ele é menos específico, ele pode ter reação cruzada com dengue, com leptospirose, então o mais certo, mais específico para a febre maculosa vai ser o IgG, tá bom? Ele acaba surgindo não muito depois que o IgM, coisa de, enfim, poucos dias, então vai ser o que a gente normalmente vai usar, tá? E outra particularidade muito importante para a febre maculosa é que você tem que coletar uma segunda amostra, tá? A confirmação diagnóstica, ela vem só com essa segunda amostra, tá? O que é que acontece? Você tem os títulos, às vezes dá positivo, dá negativo com essa primeira coleta, e aí na segunda amostra, a gente tem que avaliar se esses títulos subiram 4 vezes ou mais. Se tiver subido 4 vezes ou mais, aí você confirma o diagnóstico de febre maculosa. Então não é só o exame vir positivo, você tem que fazer essa viragem, essa soroconversão, essa viragem sorológica, certo?
Então, galera, eu coloquei aqui uma tabela para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que faz a interpretação do RIF, tá? Primeiro de tudo, o mínimo que pode dar por convenção é o título de 1 para 64, tá? Então, se vocês verem isso aí, não se espanta, não quer dizer que é um título muito alto, na verdade isso é o mínimo, tá? Na coluna de lá a gente tem o resultado da primeira amostra, na coluna de cá a gente tem o resultado da segunda amostra e aqui a gente tem a interpretação, tá? Se quiser dar uma printada para depois dar uma olhadinha, mas eu vou explicar aqui um por um, tá? Então, os dois deram não reagente, beleza, descartamos, tá? Se o primeiro deu não reagente e o segundo deu positivo, a gente tem que avaliar se esse título foi, assim, um mínimo ou se já é um título mais alto. Se for um título mais alto, beleza, a gente confirmou o diagnóstico. Se foi tipo 1 para 64, que é o mínimo que pode dar, pode ser que tenha uma dúvida aí se o diagnóstico tá correto ou não, se fechou o diagnóstico, tá? E o que é que a gente tem que avaliar quando a gente fica nessa dúvida? Isso acontece muitas vezes quando você identificou o quadro muito no início, tá? Então é aquele paciente que teve uma exposição de risco, teve os sintomas e aí com um dia de sintomas, menos até, ele chegou no hospital, foi diagnosticado corretamente, foi tratado corretamente. Às vezes esse paciente demora mais um pouquinho para fazer essa viragem sorológica. E aí dependendo, caso a caso, quadro a quadro, você faz uma avaliação e às vezes vale a pena fazer uma coleta de uma terceira amostra, tá? Quando tiver na tabela e verificar a possibilidade de surgimento, aumento tardio, é justamente isso, para você avaliar quadro a quadro e aí para você cogitar posteriormente, se for o caso, fazer uma coleta de uma terceira amostra, tá? Então, como eu falei para vocês, se for não reagente e depois 1 para 64, a gente faz esse raciocínio. Se for um título maior, a gente confirma o quadro, tá bom? Se a primeira amostra for positiva, aí a gente tem que fazer essa avaliação se ele multiplicou 4 vezes o título, tá bom? Se não multiplicou, aí também é o caso da gente fazer a avaliação caso a caso, de talvez fazer uma terceira amostra posteriormente. Então, se a primeira era 1 para 64 e a segunda veio 1 para 64, aí se avalia. Se o quadro for muito sugestivo, qual é a terceira amostra? Se a primeira, por exemplo, era 1 para 128 e a segunda aumentou, mas não aumentou aquele 4 vezes, aí também é um caso da gente reavaliar. Agora, se era 128 e foi para 512, por exemplo, que multiplicou 4 vezes, beleza, confirmou o quadro. Se era 256 e foi para 1024, que multiplicou 4 vezes também, beleza, aí você confirmou o quadro também, certo? Beleza, pessoal, do RIF era isso, tá? Para fazer o diagnóstico, a gente tem ainda alguns outros exames que você pode lançar mão, você pode fazer uso também, tá? Então você pode fazer uma biópsia, fazer uma imunohistoquímica de uma das lesões cutâneas, você pode fazer um PCR ou você pode culturar, tá? Tanto cultura de sangue quanto cultura de algum fragmento de tecido, beleza? Outras alterações laboratoriais que a gente vai encontrar e que vão ajudar a gente a fechar esse diagnóstico. Primeiro, no hemograma, muitas vezes tem um abscito, uma anemia associada com uma plaquetopenia e uma leucocitose com desvio. Quando a gente começa a ter aqueles quadros de necrose, você começa a ter um aumento de CPK, você começa a ter um aumento de DHL e quando você começa a ter acometimento hepatosplênico, aí você tem uma elevação de transaminases, tem uma elevação de bilirrubina, tá? Isso aqui eu sei que não é muito específico, mas quando o paciente começa a evoluir com cirrose, começa a evoluir com sepse grave, aí você começa a ter todas essas outras alterações, fora, enfim, toda aquela parte do diagnóstico específico, tá? Passando agora para o tratamento, pessoal. Primeiro de tudo, coisa muito importante, talvez seja até o mais importante para vocês frisarem do tratamento, tá? Não pode esperar. Não pode esperar a confirmação diagnóstica, tá? Tudo aquilo que eu falei, como vocês viram, isso demora 7, 14, 21 dias para você fechar o diagnóstico de febre maculosa. Se você esperar todo esse tempo, vocês viram lá no início que a letalidade é 80%, você vai perder o paciente. Então, a suspeita clínica mínima, você já começa o tratamento. Confirma o diagnóstico só depois, tá bom? O tratamento, primeira linha, escolha, doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas, seja via oral, seja via interal, seja endovenosa, tá bom? Se não tiver doxiciclina, a segunda linha vai ser com o cloranfenicol, 500 a 1000 mg de 6 em 6 horas. 500 para casos mais leves e moderados, quando for um caso mais grave, tiver disfunção orgânica grave, você usa 1000 de 6 em 6, tá? E aqui, assim, um ponto relevante aí para vocês saberem, não costuma ter no Brasil doxiciclina EV, não é padrão, tá? Mas quando a gente começa a ter surtos, como foi o surto de maio, muitas vezes o Ministério da Saúde importa, deixa em algumas unidades sentinela, seja hospital público ou hospital particular, e aí para casos de febre maculosa grave você tem disponibilidade de doxiciclina EV, certo? Se por alguma razão você não tiver a doxiciclina EV,
aí você pode fazer uso da doxiciclina VO e aí, em casos mais graves, você pode considerar fazer associação. Então, tratar tanto com doxiciclina quanto com cloranfenicol, tá? O tratamento, normalmente, a indicação é que a gente faça por volta de 7 dias, mas a gente tem que manter por 3 dias após a cessação da febre, tá? Então, para casos mais leves, avaliando individualmente cada um, pode ser que com menos do que 7 dias se suspenda se ele já tiver a febril, já tiver com os melhor dos sintomas nesse período, mas via de regra a gente acaba mantendo por aí por volta de 7 dias, tá bom? Outra coisa muito importante de frisar, não precisa fazer profilaxia, tá? Então o paciente às vezes teve contato, mas ele está assintomático, não existe você ficar dando dose de doxiciclina para ele, justamente porque a gente tem alguns relatos na literatura de que isso atrasa viragem sorológica, de que isso atrasa os sintomas, de que isso dificulta o diagnóstico. Tá? Então, às vezes, você dá 1, 2 doses de doxiciclina, o paciente acha que também está tratado e o diagnóstico acaba sendo feito, ele acaba desenvolvendo febre maculosa e a gente acaba diagnosticando muito depois e aí a letalidade é enorme, beleza? Beleza, pessoal, vamos aqui para o segundo tema da nossa revisão, síndrome antifosfolípide, SAF. Por que eu escolhi trazer esse tema para vocês esse ano? Tem caído nos últimos anos? Não, mas esse ano a gente teve novos critérios propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia, que são critérios mais específicos para a SAF. Então pode ser que nesse ano eles escolham cobrar, justamente pode ser na reumato, pode ser na hemato, mas justamente porque a gente teve uma mudança, tá bom? Vamos relembrar o quadro como um todo. A gente vai ter um quadro que vai ser caracterizado por tromboses, sejam arteriais, sejam venosas, sejam de vasos menores, tá? Vai ser um quadro que também vai ter a presença de eventos gestacionais, então abortamentos, perdas gestacionais, tá? E essas duas coisas associadas aos anticorpos positivos, beleza? Vai estar muitas vezes associado com outras doenças autoimunes, principalmente com lúpus, mas pode ser que seja um diagnóstico isolado, tá bom? Mais ou menos metade para um lado, metade para o outro, tá? Como manifestação clínica, como eu já falei para vocês, a gente tem as tromboses, então pode ser TVP, pode ser trombose venosa cerebral, pode ser evento isquêmico cerebral, pode ser TEP, enfim, tromboses arteriais e venosas em diversas partes do corpo. O paciente muitas vezes apresenta o livedo, que vou colocar uma foto para vocês depois, mas livedo reticular ou livedo racemoso, tá? Trombocitopenia, então plaquetopenia, muitas vezes aí não é uma plaquetopenia grave, mas fica aí por volta de 100 mil, 110 mil, e muitas vezes acaba apresentando ataques isquêmicos transitórios, tá bom? Fora isso, perda fetal, que eu já falei para vocês, e pode cursar também com alterações valvares cardíacas, então espessamento valvar até vegetação, tá bom? Aqui coloquei para vocês duas fotos de livedo, tá? Para a gente diferenciar o livedo reticular, que é o mais comum da gente encontrar, seja até na SAF, seja em outras patologias, o que a gente está mais acostumado a ver, que é esse livedo que ele é rendilhado, que você tem assim as partes vermelhinhas conectadas, tá? É diferente do livedo racemoso, que por alteração da microvascular, alteração da vasculatura arteriolar, você acaba que tem as partes que ficam mais vermelhinhas, mas elas não são muito conectadas uma com a outra. Então você tem aqui a lesão aqui embaixo, depois você tem a lesão aqui em cima, e outras lesões que não fica esse rendilhado mais característico do livedo reticular, certo? Passando agora para os achados laboratoriais. Então a gente tem os 3 anticorpos da SAF, vai ser a anticardiolipina CGG, CGGM, a anti-beta-2 glicoproteína 1, CGG, CGGM e o anticoagulante lúpico, beleza? Fora isso, como eu já comentei com vocês, a gente tem a presença de plaquetopenia, um outro achado laboratorial clássico, e especificamente a plaquetopenia tem alguns estudos que descrevem para a gente que ela pode ser um fator preditivo de manifestação clínica. Então, às vezes, começa a descer a plaqueta, ou então fica mais intensificada essa plaquetopenia, às vezes o paciente não tinha, previamente a um dos eventos trombóticos, arterial ou venoso, tá bom? Fora isso, a gente pode muitas vezes ter o consumo do complemento, e isso independentemente se está associado com lúpus ou não, e um TTP alargado, muitas vezes relacionado com a presença do anticoagulante lúpico. Beleza, pessoal, e quando é que eu tenho que suspeitar que o paciente pode ter SAF? Primeiro de tudo, um evento trombótico num paciente jovem, um paciente sem fatores de risco, não foi um evento provocado, não é um paciente que usa alguma medicação que predispõe, nem tem outro diagnóstico que predispõe a ter trombose. Já tem que acender a luzinha. Ou, se você tem um evento adverso gestacional, lê-se múltiplas perdas com menos de 10 semanas, uma morte fetal com mais de 10 semanas sem outra causa que justifique, ou um quadro de pré-eclâmpsia grave ou alguma outra causa de algum outro
que esteja cursando com insuficiência placentária. Todas essas situações já tem que acender uma luzinha e pensar que esse paciente, se ele não tiver uma outra causa que justifique melhor, que ele tenha a síndrome antifosfolípide, beleza? Beleza, e só para a gente pincelar, só para a gente lembrar, quais que são os critérios que estavam em vigência, na verdade a gente ainda pode usar, mas que era o principal até esse ano, os critérios de Sapporo revisados, tá? Aí a gente tinha que ter, de manifestação clínica, um desses dois, ou trombose arterial, venosa de pequenos vasos, sendo que tinha que estar documentado por imagem ou histopatológico, ou uma paciente que tivesse que tivesse eventos gestacionais, certo? Então, uma ou mais mortes fetais a partir da 10ª semana, uma ou mais mortes fetais antes da 34ª semana relacionado com pré-eclâmpsia grave, com eclâmpsia grave, ou com alguma outra causa de insuficiência placentária, ou com menos de 10 semanas, 3 ou mais abortamentos consecutivos, tá? Você tinha que ter um desses associado com um achado laboratorial. Então, tinha que ser um ou mais dos anticorpos positivos e você tinha que ter ele positivo no momento e 12 semanas depois dosar e ele continuar positivo em altos títulos, tá bom? O que a gente enxerga aqui nesses critérios? Que todas aquelas manifestações clínicas que eu acabei de citar para vocês não faziam parte. Então você não usa aqui manifestação cardíaca, você não usa aquele espessamento valvar, você não usa plaquetopenia, você não usa nada daquelas outras coisas que eu descrevi para fazer o diagnóstico. E foi justamente por causa disso que criaram esses outros critérios, que esse ano o Colégio Americano de Reumato propôs que a gente fizesse o diagnóstico de uma maneira diferente, tá? Então, inicialmente a gente suspeita de SAF pelos critérios novos, quando a gente tem um critério clínico de um dos 6 domínios que eu vou colocar para vocês aqui, associado a um anticorpo positivo. Aí já acende a luzinha. Para você fazer o diagnóstico definitivo, aí a gente pega os domínios que eu vou botar para vocês daqui a pouco, pontua, vê direitinho como que o paciente pontua neles e você tem que ter uma associação dos domínios clínicos e dos domínios laboratoriais. Então a gente não precisa necessariamente ser daquele jeito engessado que era nos critérios de Sapporo. Então, pessoal, quais que são esses 6 domínios? Quais que são essas novas manifestações que a gente vai poder valorizar para fazer o diagnóstico, tá? A gente dividiu em 6 categorias, né, como eu falei. Então, a gente valoriza trombose venosa, valoriza trombose arterial, eventos microvasculares, e aí tem uma gama de eventos que a gente tem listado aqui. Tem as manifestações obstétricas, as manifestações cardíacas e as manifestações hematológicas, tá? Dá um print, dá uma lida aqui nesses critérios depois. Eu imagino assim que se for cobrado não vai ser para você saber especificamente tudinho, mas para você ter uma ideia de quais são as manifestações clínicas que a gente tem que valorizar, tá? Então, por exemplo, se for um evento venoso, a gente tem como valorizar se for um paciente de alto risco ou de baixo risco, só que muda a pontuação. Evento arterial, a mesma coisa. Aqui nos eventos microvasculares, a gente começou a valorizar manifestação pulmonar, manifestação renal, começou a valorizar livedo. Então, sim, tem bastante diferença do que era só com os critérios de Sapporo, tá bom? Tem uma parte de baixo aqui desse número 3, que está aparecendo nesse slide agora, então se quiser tirar o print, tira o print de novo agora. Beleza, e de manifestação cardíaca, a gente valoriza o espessamento valvar, presença de vegetação, a trombocitopenia, que eu já citei para vocês algumas vezes, e de critério laboratorial, o que tem de maior novidade aqui é que a gente tem a possibilidade de valorizar se o anticoagulante lúpico foi positivo só uma vez, coisa que nos critérios de Sapporo você tinha que dosar, era obrigatório, que com 12 semanas você repetisse e viesse positivo, tá bom? Você tem uma diferença de pontuação nos outros, enfim, GM, GG, se é positivo em alto título ou baixo título, dá uma printada, dá uma olhadinha aqui, beleza? Então, pessoal, passando para a gente dar uma pincelada mais rápida no tratamento, tá? Primeiro de tudo, a gente vai focar em fazer o tratamento / prevenção secundária desses eventos trombóticos, que são o que causa maior morbimortalidade do nosso paciente, tá? Para a SAF, a gente vai ter que dar preferência para a varfarina. Para alguns pacientes, a gente até pode usar os DOACs, os anticoagulantes orais diretos, mas preferencialmente varfarina, a gente até pode usar o DOAC se for o caso de um paciente que tem muito baixo risco, tá? Então ele teve um evento venoso isolado, ele teve um teste positivo isolado, você pode considerar usar um DOAC, tá bom? Mas via de regra a gente vai anticoagular esse paciente com varfarina, tá? Se ele teve um evento venoso, a gente usa a varfarina, normal, INR alvo de 2 a 3, via de regra isso vai ficar aí para ele a longo prazo, tá bom? Se teve um evento arterial, mesma coisa, a varfarina, mesmo alvo de INR, muitas vezes avaliando caso a caso, a gente também tem a indicação de associar o ácido acetilsalicílico, associar o AS, tá bom?
E para aqueles pacientes que a gente tem eventos recorrentes, eventos trombóticos, mesmo se ele tiver usando a warfarina direitinho, mesmo se ele tiver com INR na faixa, aí cabe uma avaliação individualizada. Tem várias coisas que a gente pode fazer, seja associar S, seja associar a hidroxicloroquina, seja aumentar o nosso alvo de INR, ou seja trocar para enoxaparina, tá? E de regra você acaba avaliando se o paciente, quando ele teve o evento, ele estava na faixa, se ele estava na faixa mais para o limite inferior, se ele estava na faixa mais para o limite superior, e aí com base nisso você vê se é benéfico para ele você aumentar a faixa dele para tentar deixar ele por volta aí de 2,5 a 3,5 ou 3 a 4 de INR, ou se ele já estava nessa faixa, às vezes associar S, às vezes associar hidroxicloroquina, e se mesmo assim continua sendo refratário, às vezes você acaba tendo que trocar para fazer heparina de baixo peso molecular. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse Dicas de Última Hora de hoje. Eu espero que isso tenha ajudado. Eu espero que a gente consiga pescar uma questão ou outra. E, por último, eu queria desejar boa sorte para todos vocês. Valeu!